pessoal, sejam bem-vindos à nossa cobertura de provas, a maior cobertura de provas de residência de todo o Brasil, a nossa cobertura aqui da Medway. E hoje a gente vai falar da prova de ginecologia e obstetrícia da USP de Ribeirão Preto. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Montenegro, eu sou médico, fiz minha residência de ginecologia e obstetrícia lá na Unicamp e fiz minha especialização de reprodução humana e gineco-endócrino na USP de Ribeirão Preto, que eu tenho certeza que é o sonho de muitos de vocês ser R1 aí no ano que vem, no HC da USP de Ribeirão. É o sonho de vocês, já foi o sonho de muita gente que passou aqui pela Medway. E a gente cumpriu esse sonho aí de muita gente. Olha lá os nossos resultados na USP de Ribeirão no ano passado. Mais de 480 aprovações na USP de Ribeirão e 40% dos aprovados da USP de Ribeirão foram alunos aqui da Medway e agora são residentes lá da USP de Ribeirão Preto. Tenho certeza que esse vídeo está chegando em muita gente aqui, muitos alunos da Medway que vão completar esse número, vão aumentar esse número aqui no ano que vem. Então, sem mais enrolações, quero falar para vocês algumas dicas e apostas aqui para a nossa prova de ginecologia e obstetrícia da USP de Ribeirão de 2025. E o que a gente vê aqui então na prova da USP de Ribeirão? O modelo da prova, ele é aí de 20 questões objetivas por grandes áreas, de A até D, com enunciados que tendem a ser longos, uma prova com bastante raciocínio clínico e é uma prova que tem segunda fase. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que vai cair na nossa primeira fase. Lembrar que a segunda fase são 5 questões, uma de cada grande área e eventualmente a gente vê aí uma questão bônus que mescla aí grandes áreas. Acho que esse ano ali, pelo edital, ficou mais claro que vão ser 5 questões, mas eventualmente aparece essa questão bônus aí na prova prática. E as questões na segunda fase tendem a ser diretas, muito bem feitas, envolvendo conhecimento tanto teórico quanto prático. Então vale a pena a gente estudar aqui para a nossa prova teórica, tanto para essa prova quanto também para a prova prática. Tudo aquilo que a gente fez lá no nosso curso prático do CR Medway vale aqui para a prova prática da USP Ribeirão Preto também. Mas as questões da GO na USP de Ribeirão Preto, então são aquelas questões que tendem até a mesclar alguns conteúdos. Tem questões que a gente vai utilizar conteúdos de várias aulas para responder uma única questão. Uns exemplos disso aqui são as questões que mesclam conteúdos relacionados a sofrimento fetal com algumas doenças na gestação. Então aparece lá uma paciente hipertensa crônica, uma hipertensa gestacional que está com alguma alteração ali de sofrimento fetal, aparece uma cardiotocografia, algum ultrassom envolvendo Doppler. Então, são questões bastante complexas, né? Então, que envolvem aí um raciocínio clínico mais completo. Outro tipo de questões aí que eles mesclam bastante são questões envolvendo amenorreia e infertilidade. Então, dá pra gente envolver aí casos clínicos envolvendo conteúdos dessas duas aulas, por exemplo. Ou questões envolvendo contracepção e pacientes trans. Então, tentando aí trazer esses conceitos de transexualidade aqui para as questões da USP de Ribeirão Preto. A gente vê isso aí também bastante, tá? E é uma questão que traz algumas imagens em temas, principalmente alguns temas específicos. Então, temas relacionados a úlceras genitais, geralmente a gente vai ver algumas imagens, tá? Mas mesmo a prova teórica, ela é muito pautada aqui na prática clínica. E a gente sempre tem que lembrar de algumas situações atípicas em temas que sempre caem. Aqui eu falo principalmente da contracepção. Eles gostam de trazer aquela contraindicação não tão comum, aquele caso clínico mais específico que é comum lá no HC da USP Ribeirão, mas talvez não seja comum aí em outras provas ou na nossa prática clínica. Então vale a pena entender um pouco mais a fundo aqui contraindicações e situações específicas relacionadas à contracepção. E espere sim uma prova de alto nível, atualizada, com um olhar para novidades. E aqui você tem que ir preparado para ter uma atenção especial em casos clínicos que são
longos. E pensa aqui sempre naquele olhar em tentar facilitar a assistência à saúde. Isso é uma visão bem global aqui da ginecologia dentro da USP Ribeirão. Eles tentam facilitar a assistência. Isso aqui vale, por exemplo, para facilitar a inserção de DIU, por exemplo. Eu não preciso de nenhum exame muito específico, eu não preciso, por exemplo, fazer um ultrassom para precisar colocar um DIU. E eles cobram esses conceitos aqui de como facilitar a assistência baseado em evidência, tá? Então, pensa um pouquinho aqui nesse tipo de questão que você vai mandar muito bem aí na tua prova da USP de Ribeirão. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre 3 principais conteúdos que podem estar na tua prova. Quero começar falando sobre algumas infecções na gestação, quero falar do HIV e hepatites na gestação, hepatite B na gestação. Então, em relação à hepatite B, eu quero que vocês guardem esse fluxograma. Isso aqui resume quase tudo que vai aparecer na sua prova relacionado à hepatite B. Então, para a hepatite B, a gente tem que testar todo mundo lá na primeira consulta de pré-natal com o HBsAg, preferencialmente lá no meu primeiro trimestre, sempre se eu tiver alguma exposição de risco. Então todas as gestantes têm que ser testadas pelo HBsAg para ver se tem ou não hepatite B. Se a paciente tem um HBsAg não reagente, essa paciente aí só vai manter rastreamento se houver indicação. Lembrar também de vacinar as pacientes que não foram vacinadas ou que foram suscetíveis conforme ali o programa do Programa Nacional de Imunizações. Então tem que fazer 3 doses aqui da hepatite B e é uma das vacinas que pode ser feita durante a gestação. O problema vai ser se o HBsAg vier reagente. Se o HBsAg está reagente, significa que a paciente tem o vírus da hepatite B. E aí a gente tem que notificar a hepatite B, tem que investigar contactantes e eu tenho que solicitar a carga viral para hepatite B, HBeAg, que é o antígeno ali que vai mostrar se esse vírus é mais replicante ou não, e eu vou pedir aqui principalmente o ALT, né? Então alguma enzima hepática para ver se essa hepatite B, se esse vírus da hepatite B que deu positivo nessa paciente está levando a alterações relacionadas ao fígado. Então se ele já está levando aí a lesão hepática, tá? Então, paciente que deu HBsAg positivo, vou ver carga viral, HBeAg e avaliar também se tem lesão hepática por meio da dosagem do ALT, tá? E isso tem que estar disponível antes das 24 semanas, porque isso aqui vai ser essencial para a gente determinar se essa paciente tem indicação de tratamento ou se ela tem indicação de quimioprofilaxia para hepatite B. E aqui a gente vai ter critérios para profilaxia e critérios para tratamento da hepatite B. Para tratamento são aquelas pacientes mais graves, que têm mais alterações. Então, para tratamento estão aqui no canto os critérios. Então, gestante que tenha mais de 30 anos e HBeAg reagente já tem indicação de iniciar tratamento com tenofovir naquele momento. É a paciente que tem indicação de tratamento. Então, mais de 30 anos com vírus replicante, com HBeAg reagente. Ou, se a paciente tem uma alta carga viral, nem tão alta, né, maior do que 2.000 cópias com lesão hepática. Então, se ela tem mais do que 2.000 cópias e já tem um ALT 1,5 vezes acima do limite superior de normalidade, e esse ALT está mantido, ela já tem indicação de fazer tratamento com tenofovir, tá? Então são as duas indicações, 30 anos com vírus replicante, com HBeAg reagente, ou carga viral maior do que 2.000 cópias com alteração em enzimas hepáticas, ALT maior do que 1,5, o valor superior de normalidade, tá? Isso indica tratamento. Mas agora, se ela não fecha esses critérios e tem HBeAg reagente, tem menos de 30 anos, por exemplo, essa paciente tem indicação de fazer profilaxia, iniciando o tenofovir entre 24 e 28 semanas. Se ela não indicou tratamento e tem HBeAg reagente, eu só vou iniciar o tenofovir lá com 24 a 28 semanas. Ou se essa paciente tem uma carga viral muito alta, acima de 200.000 cópias, sem mais nada, independente de idade, independente de alteração hepática, essa paciente com carga viral alta tem indicação de fazer
profilaxia. Então guarda os critérios lá de tratamento para hepatite B na gestação e profilaxia para a hepatite B na gestação. Tudo vai ser feito com tenofovir. A diferença vai ser o momento de iniciar essa medicação. Se for só profilaxia, vou iniciar com 24 a 28 semanas, tá? Se tá tudo normal, gestante tem HBsAg positivo, mas HBsAg não é reagente, carga viral está menor do que 200 mil cópias, essa paciente não vai ter indicação nem de quimioprofilaxia e nem de tratamento para hepatite B aqui com tenofovir. Então o que eu vou fazer? Nessas situações só tenho que fazer o habitual que tem que ser feito em todas as pacientes com HBsAg positivo, que é aplicar a vacina e a imunoglobulina no recém-nascido até 12 horas de vida, tá? Então, em todas essas pacientes aqui que tiveram HBsAg reagente, sempre tenho que fazer vacina e imunoglobulina, uma em cada coxinha ali, uma em cada vasto lateral do recém-nascido até 12 horas de vida, tá? Então, guarda lá, HBsAg não reagente, só vacina e mantém rastreamento. É reagente, vou fazer carga viral, HBeAg e a dosagem do ALT para avaliar se eu vou fazer tratamento ou quimioprofilaxia. Não fechou critério para nada, tenho que fazer o básico, que tem que ser feito em todas essas pacientes, que é aplicar imunoglobulina e vacina assim que o bebê nascer, ok? Guarde esse fluxograma, você vai responder várias aí das questões relacionadas à hepatite B. Então, não reagente aquilo que a gente falou, reagente vou avaliar a quimioprofilaxia ou tratamento para hepatite B. Isso é para hepatite B. E para HIV, o que vocês têm que levar para a tua prova aí de última hora? Para HIV, conduta vai ser determinante a partir da carga viral para HIV com 34 semanas. Chegou em 34 semanas, a paciente que é infectada pelo HIV e está gestante, ela tem que fazer uma carga viral. 34 semanas é o nosso ponto aí mais determinante. Porque essa carga viral com 34 semanas vai determinar via de parto e também vai determinar a necessidade de aplicar o AZT intraparto, tá? Então vamos lá. Se eu tenho aí uma carga viral maior do que 1000 cópias com 34 semanas, essa gestante ela tem que ser encaminhada para uma cesariana aí eletiva, com 38 semanas. Eu não posso deixar essa paciente entrar em trabalho de parto se ela tem carga viral maior do que 1000 cópias. Aí eu tenho que encaminhar ela para uma cesariana que deve ser feita com a menor transmissão aí de sangue entre o bebê e a mãe possível, a cesárea mais exsangue possível, tá? Então, nessas situações, eu tenho que fazer cesariana. Mas agora, se a minha carga viral está menor do que 1000 cópias, eu posso deixar essa paciente entrar em trabalho de parto por via obstétrica. Claro, se ela tiver outra indicação de cesariana, aí tem que ser cesariana. Mas só pelo HIV, com 34 semanas, se ela tem carga viral menor do que 1000 cópias, pode ser parto normal. E a carga viral aqui com 34 semanas também vai determinar se eu tenho que fazer o AZT ou não. E aqui o ponto de corte é simplesmente a detecção da carga viral. Carga viral detectável, independente do número de cópias, tem que fazer sempre o AZT intraparto, tá? Se não, se eu tenho uma carga viral indetectável, eu posso simplesmente manter a terapia antirretroviral e não preciso do AZT intraparto, ok? Então, a partir dessas indicações, eu consigo dividir as pacientes em 3 categorias. Paciente que tem aí uma carga viral desconhecida ou maior do que 1000 cópias com 34 semanas, o que eu preciso? Maior do que 1000 cópias, tem que ser cesariana, preferencialmente aqui parto eletivo com 38 semanas. E tenho que fazer AZT injetável. É uma carga viral de 1000 cópias, ela é detectável. Mas agora, se eu tenho uma carga viral detectável, mas menos do que 1000 cópias com 34 semanas, o parto pode ser por via vaginal. Mas eu ainda tenho que fazer o AZT intraparto, porque ela é detectável. Mas agora, se eu tenho uma carga viral indetectável com 34 semanas, o parto pode ser, segundo indicação obstétrica, pode ser por via vaginal, mas eu não preciso fazer o AZT intraparto, ok? Então guarda esse ponto. 34 semanas é a nossa chave aqui para coletar uma carga viral em pacientes com HIV. Ok? Em relação à amamentação nas infecções aí durante a gestação. Lembrar, vou suspender a amamentação em 2 infecções principalmente, HIV e HTLV. Se tem alguma dessas infecções, a paciente não deve amamentar aí no pós-parto. Não necessita suspender a amamentação no caso da paciente ter toxoplasmose, hepatite B, hepatite C,
Lembrando aqui na hepatite C que apesar das evidências não demonstrarem transmissão vertical pelo leite, elas não são tão definitivas. E aí a gente deve ter essa decisão compartilhada com a paciente, mas que a orientação geral é que não precisa suspender a amamentação na hepatite B nem na hepatite C. Ok? Se a paciente tem alguma doença de transmissão respiratória, como tuberculose e Covid-19, a gente deve manter a amamentação, mas a paciente, a mãe, deve fazer uso de máscara durante a amamentação. Ok? Então, lembrar disso aqui, suspender mesmo só HIV, HTLV, que tem orientação formal. E olha essa questão que caiu lá na USP Ribeirão em 2022. Uma paciente primigesta, 16 anos, 16 semanas de idade gestacional, ígida. Vem encaminhada da rede básica por ser portadora do vírus da hepatite B decorrente de transmissão vertical. No serviço terciário, confirmou-se carga viral de 912 cópias e exames de função hepática normais. Pensando aqui no nosso fluxograma, paciente tem então 912 de carga viral. Será que ela tem indicação de fazer quimioprofilaxia ou aqui fazer tratamento? Não, né? Ela tem uma carga viral mais baixa. Vai depender do HBeAg e também do Altium. Eles falam que ela não tem alterações hepáticas, tá? Mas realmente a questão não entrava nesse assunto. Olha o que eles perguntavam aqui pra gente. Considerando via de parto e amamentação natural, quais são as condutas mais adequadas para essa paciente? Então, o paciente tem hepatite B com 912 carga viral e não tem ali alterações relacionadas ao fígado. Parto vaginal aqui na hepatite B é possível, então parto vaginal é a indicação aqui. Eu não tenho nenhuma indicação de fazer cesariana só porque a paciente é infectada pelo vírus da hepatite B. Em relação à amamentação, a hepatite B não contraindica a amamentação. Questão tranquila, resposta é letra D, parto vaginal e amamentação natural, tá? Então, em relação à hepatite B, tem que lembrar, pode ser por via vaginal, não tem contraindicação aqui a nenhum tipo de parto e pode amamentar. Uma questão tranquila que com certeza enganou aí muitas pessoas, então vale a pena a gente revisar e saber que dá para complicar essas questões de hepatite B, ok? Então, em relação à hepatite B e HIV na gestação, era isso que eu queria falar para vocês. Em relação à infertilidade foi onde eu fiz a minha especialização, inclusive lá na USP Ribeirão, e é uma área super forte dentro da ginecologia da USP Ribeirão, sempre aparece aí alguma questão relacionada a isso. Em relação à infertilidade, o que vocês devem levar para a prova de vocês? Quando investigar infertilidade? Quando eu fechar diagnóstico de infertilidade, ou seja, depois que o casal estiver com 1 ano de tentativa, tendo coito regular desprotegido. Aí eu já tenho indicação de investigação. Mas não é só isso que indica investigar a infertilidade. Também devo investigar mais precocemente se eu já tiver algum critério que leve a uma piora do prognóstico reprodutivo desse casal. Então, eu tenho indicação de iniciar a investigação após 6 meses de tentativas em casais aí em que a mulher tenha, por exemplo, mais do que 35 anos. E aqui um adendo, se a mulher tem mais de 40 anos, eu devo iniciar algum tipo de investigação de forma imediata. A idade da mulher é o principal fator que está relacionado à sua fertilidade. Então, se eu tenho mais idade, eu já tenho indicação de adiantar a minha investigação, tá? Outras situações que pioram o prognóstico reprodutivo e já indicam uma investigação mais precoce são quando a paciente tem alterações aí do seu ciclo menstrual, uma óligo ou amenorreia. Significa que ela já deve ter alguma alteração ovulatória, então tem indicação de fazer uma investigação mais precoce. Se a paciente tem suspeita de endometriose grave, suspeita de alguma doença tubária, ou se eu suspeito de algum fator masculino, por exemplo, por algum uso de medicação prévio, cirurgia prévia testicular, eu já tenho indicação de fazer uma investigação mais precoce. Não preciso esperar 1 ano inteiro de tentativas para iniciar aí a investigação. E lembrar que a investigação é sempre do casal, tá? Então, independente se o homem teve filhos anteriores ou não, eu vou precisar dele aí também para engravidar e eu vou precisar fazer uma avaliação desse casal, tanto da mulher quanto do homem. E para pensar aqui em como investigar, quero lembrar vocês, né? Como que acontece uma gestação natural? Então a mulher tem seu ciclo menstrual, então tem a liberação de um óvulo, esse óvulo é captado pelas tubas uterinas, quando o casal tem relação, os espermatozoides são depositados lá no fundo da vagina,
E esses espermatozoides têm que migrar pelas tubas uterinas e encontrar o óvulo aqui na tuba uterina, onde realmente acontece a fecundação. E aí esse embrião vai se dividindo ali nas tubas uterinas até que ele volta para o útero, onde ele vai se implantar e se desenvolver. Então, para ter uma gestação, eu preciso de óvulos, preciso de espermatozoides, preciso que esse caminho inteiro seja aberto, seja permeável, e ainda preciso de um útero receptivo para esse embrião que for chegar. Então eu tenho que lembrar disso para pensar nos exames e em como eu vou fazer essa investigação. Primeira coisa que eu vou investigar: ovulação. Se a paciente está tendo, a partir da nossa anamnese, ciclos regulares, isso já sugere muito que essa paciente está tendo ciclos ditos ovulatórios, tá? Então, ciclos regulares indicam ciclos ovulatórios. Se a paciente tem sinais de anovulação, ou seja, se ela tem uma irregularidade menstrual, ciclos mais oligomenorreicos, com intervalos mais longos, eu tenho que fazer alguns exames básicos, como avaliação da tireoide por meio do TSH, avaliação de insuficiência ovariana por meio do FSH e avaliação de hiperprolactinemia por meio da dosagem da prolactina. Eu posso também avaliar a ovulação por meio da avaliação da reserva ovariana, dosando o antimileriano, que pode ser dosado em qualquer momento do ciclo menstrual, e ainda fazendo a contagem dos folículos antrais, que pode ser feito por meio do ultrassom, contando aqui as bolinhas no começo do ciclo menstrual. Lembrar que a avaliação de reserva por meio do antimileriano, qualquer momento do ciclo. Avaliação de reserva por meio da contagem de folículos antrais, somente lá até o 5º dia depois da menstruação, ok? Caso eu tenha alguma alteração de ovulação, por exemplo, em uma paciente com síndrome dos ovários policísticos, uma paciente que é claramente anovulatória e essa é a causa da ovulação dela, eu devo induzir a ovulação. Para induzir a ovulação, posso usar medicações por via oral ou até medicações subcutâneas, como as gonadotrofinas. Medicação por via oral, primeira opção aqui na SOP, letrozol, tá? O letrozol, ele tende a induzir uma ovulação única, acaba sendo a nossa prioridade aqui quando eu tenho uma paciente com SOP. Não deu certo, posso usar clomifeno, posso usar gonadotrofinas, posso até encaminhar essa paciente para uma fertilização in vitro, ok? Mas lembrar que na SOP a minha primeira opção é o letrozol para indução da ovulação. Então, investigamos a ovulação, temos que investigar os espermatozoides. Para isso eu vou fazer uma análise do espermograma. O espermograma, ele é determinante aqui para a gente determinar qual vai ser o nosso melhor tratamento, tá? E a concentração total de espermatozoides móveis é o ponto mais importante do nosso espermograma. Na hora que eu tenho o espermograma, tem vários parâmetros ali que são analisados. Mas se você olhar o número total dos espermatozoides móveis, esse é o ponto que tem mais correlação aí com taxa de gestação, tanto natural quanto por tratamentos. Se eu tenho mais do que 10 milhões de espermatozoides móveis no total, né, pensando ali, se eu tenho 50 milhões de espermatozoides, 50% deles são móveis, ou seja, eu tenho 25 milhões de espermatozoides móveis por ml e tenho 2 ml, eu vou ter 50 milhões de espermatozoides móveis no total, ok? Então, esse total que é o mais importante. Se eu tenho mais do que 10 milhões de espermatozoides móveis, é possível aí uma fertilidade natural, desde que eu tenha aí algumas outras coisas, né? Se eu tiver tubas uterinas pérvias, se eu tiver ovulação, é possível aí essa concentração ter uma fertilidade natural. Entre 1 e 5 milhões de espermatozoides móveis, a indicação é fazer a fertilização in vitro clássica. E menos do que 1 milhão de espermatozoides, a gente já tem a indicação de fazer a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Não adianta só fazer a FIV clássica, eu tenho que pegar um espermatozoide e colocar lá dentro de cada óvulo, tá? Então, já vimos ovulação, já vimos o nosso espermograma, temos que ver também como que acontece todo esse transporte aqui desse embrião pelas tubas uterinas. Então, tubas uterinas é o nosso terceiro ponto a ser avaliado e isso pode ser avaliado por meio da histerosalpingografia, em que a gente entra com um contraste dentro do útero e desenha todo esse útero para avaliar se as tubas uterinas são permeáveis ou não. Então, por meio da histerosalpingografia, eu consigo avaliar se tem alguma lesão que abale a cavidade do útero e também vejo se as tubas uterinas são permeáveis ou não. Se eu tiver alguma obstrução tubária, eu posso ter aqui a indicação de alguns tratamentos. Se essa obstrução tubária for dos dois lados, for bilateral, eu tenho indicação de uma fertilização in vitro.
não tem como essa paciente engravidar se os dois lados das tubas uterinas são completamente fechados. E mais, se eu tiver o que a gente chama de hidrossalpinge, ou seja, quando eu tenho uma obstrução da tuba uterina e acúmulo de líquido aqui dentro, e a esterossalpingografia eu vejo uma grande dilatação aqui de uma das tubas uterinas, isso é indicativo de a gente fazer até mesmo uma salpingectomia, a retirada dessa tuba uterina antes de fazer a transferência de um embrião. Então guarda lá. Se eu tiver uma hidrossalpinge, a minha indicação é fertilização in vitro com salpingectomia prévia à transferência de embriões, ok? E por último, a gente tem que avaliar também o útero. Então eu vou avaliar por meio de um ultrassom transvaginal se eu tenho algum septo intrauterino, se eu tenho, por exemplo, alguma malformação mülleriana. Então, de exames básicos aqui para avaliação da infertilidade, para avaliação da ovulação, vou fazer a anamnese e basicamente TSH, FSH, prolactina. Vou avaliar o espermograma também do parceiro da paciente, vou fazer a esterossalpingografia e também a avaliação por meio do ultrassom transvaginal. Isso tudo vai determinar se eu posso fazer tratamentos chamados de baixa complexidade ou tratamentos de alta complexidade. Entre os tratamentos de baixa complexidade, eu tenho basicamente dois: o coito programado e a inseminação intrauterina. Na alta complexidade, eu tenho os chamados tratamentos relacionados à fertilização in vitro, a FIV. E o que eu faço na baixa complexidade? Na baixa complexidade, a gente vai induzir a ovulação da paciente, então ela começa lá no início do ciclo menstrual, a gente dá algumas medicações para ela ter uma ovulação. Assim que eu tenho um folículo já em estadio avançado, já próximo da ovulação, eu posso fazer o HCG. O HCG, ele mimetiza o LH e ele vai induzir a ovulação. Então, o HCG, ele confirma que a paciente ovulou, tá? Então, eu posso fazer a indução da ovulação, que pode ser por meio, por exemplo, do letrozol, do clomifeno ou por gonadotrofinas, tá lá próximo à ovulação, faço o HCG, a paciente ovula. E aqui eu tenho a diferença entre o que a gente chama de coito programado e inseminação intrauterina. No coito programado, na hora que eu induzir a ovulação da paciente, eu oriento ela a ter relação sexual. E aí a gente fala que é um coito programado, um coito no momento da ovulação. Na inseminação intrauterina, a gente faz um preparado ali daquele sêmen e injeta lá dentro do útero nesse momento aqui da ovulação. Então, eu também vou ter a inseminação intrauterina no momento em que a paciente está mais fértil. Mas notem aqui que na baixa complexidade, toda a fecundação, ou seja, a união do óvulo com o espermatozoide, vão acontecer aqui dentro do organismo da mulher. Então, mesmo aqui na inseminação ou no coito programado, o espermatozoide tem que percorrer toda a tuba uterina e achar o óvulo. Por isso que se eu tiver uma obstrução das duas tubas dos dois lados, eu preciso recorrer às chamadas alta complexidade, as técnicas de alta complexidade, que aí envolvem uma fertilização in vitro. Na alta complexidade, a gente dá medicações para estimular o ovário a produzir vários óvulos, e aqui eu quero a maior quantidade de óvulos possível, e aí a gente faz uma coleta desses óvulos por meio de um procedimento transvaginal. A gente aspira esses óvulos, leva para o laboratório, e em laboratório a gente vai fecundar. Na FIV clássica, a gente deixa o óvulo ali e joga os espermatozoides em volta. E aí a gente vai ter um desses espermatozoides adentrando o óvulo. Mas a gente tem também o que a gente chama de ICSI, que é esse procedimento, essa imagem clássica aqui da ciência, né? Em que a gente vai injetar um espermatozoide lá dentro de cada um desses óvulos coletados. E aí eu tenho um embrião em laboratório, seja pela FIV clássica ou pela ICSI. Com esse embrião em laboratório, a gente pode preparar o útero e colocar esse embrião lá dentro do útero em um segundo procedimento. Então pensem aqui, na alta complexidade, eu não preciso das tubas uterinas. Eu coleto os óvulos, fecundo fora do útero em laboratório e depois eu coloco os embriões dentro do útero. Então eu posso ter casos em que eu tenho uma obstrução tubária bilateral, até mesmo uma laqueadura, e aí eu posso conseguir uma gestação. E além disso, a alta complexidade ela possibilita muitas outras coisas dentro da reprodução humana. Ela pode, inclusive, possibilitar a ovodoação. Se eu tenho lá uma paciente com uma insuficiência ovariana prematura, uma disgenesia gonadal, ou até mesmo pacientes com mais idade, né, que já entraram na menopausa e não têm óvulos, eu posso pegar óvulos de outra mulher,
fecundar com os espermatozoides do parceiro dela, até mesmo espermatozoides doados, formar embriões e colocar dentro do útero dessa mulher depois de um preparo uterino. Além disso, a alta complexidade possibilita o que a gente chama de cessão temporária de útero. A barriga de aluguel, aí, bem entre aspas, a cessão temporária de útero, ela pode ser feita no Brasil, por exemplo, para casais homoafetivos, para pacientes que têm síndrome de Rokitansky, que não tem útero. Eu posso pegar o óvulo da paciente com síndrome de Rokitansky, por exemplo, ou pegar óvulos doados para um casal homoafetivo masculino, fecundar com os espermatozoides, formar embrião e transferir para uma outra mulher. Também permito aqui, com a fertilização in vitro, a biópsia embrionária. Como eu formei o embrião fora do útero, esse embrião ele pode ser biopsiado. Eu posso retirar algumas células desse embrião e estudar antes de eu colocar esse embrião dentro do útero. E dessa forma, eu consigo, por exemplo, selecionar o sexo do embrião se eu tenho alguma doença associada ao sexo. Essa é a única possibilidade aqui se eu tiver, para a gente fazer a chamada sexagem do embrião antes de implantar esse embrião. O que é permitido aqui pelo CRM é selecionar o sexo do embrião se eu tiver alguma doença relacionada ao sexo. Por exemplo, se eu tenho uma hemofilia associada principalmente aí ao sexo masculino, eu posso selecionar embriões femininos para transferir no útero dessa futura mãe. Então, a alta complexidade possibilita vários tratamentos que são permitidos aqui no Brasil. Falo isso porque as questões da USP de Ribeirão já cobraram temas semelhantes. Olha essa questão lá de 2022 da USP de Ribeirão. Eles trouxeram uma mulher de 28 anos, nuligesta, que parou o uso do anticoncepcional há 2 anos para engravidar após 10 anos de uso, mas desde então está em amenorreia. E olha o que eu falei, eles estão confundindo aqui a questão, trazendo uma paciente que tem uma infertilidade, então ela já parou o anticoncepcional há 2 anos, está há mais de 1 ano tentando engravidar, então já tem uma infertilidade e está em amenorreia durante todo esse período que ela parou o anticoncepcional. Então é uma questão de amenorreia envolvendo infertilidade. Ela refere menarca aos 12 anos, ciclos regulares, sem dismenorreia. Ao exame físico, IMC normal, exame ginecológico com mucosa pálida e com redução do empregueamento vaginal, então tem sintomas até mesmo aqui de um hipoestrogenismo, né? Sintomas de uma menopausa. Foram solicitados exames complementares. O FSH dela aqui super elevado, né? O valor de normalidade vai até 10,5 que ele está referindo aqui. TSH dela está normal, prolactina dela também está normal. Então uma questão que envolve infertilidade, envolve amenorreia e envolve também climatério, envolve aqui pós-menopausa, tá? Então tem uma paciente de 28 anos com FSH elevado, com sintomas de hipoestrogenismo que está tentando engravidar. Eles ainda trazem que o espermograma do parceiro é normal e a esterossalpingo dela é também totalmente normal, trompas pérvias bilateralmente. Ultrassom transvaginal, útero de 12 centímetros cúbicos, é um útero muito pequeno, espessura endometrial fina de 3 milímetros, ovário direito e ovário esquerdo também de volumes bem reduzidos. E ele ainda me dá que o cariótipo dela é misto, ela é um mosaico. Cariótipo 46XX e 45X0. Ela é um mosaico de uma síndrome de Turner, rastreio de outras doenças negativas. E ele quer saber conduta mais adequada. E olha, as condutas só envolvem tratamentos relacionados à reprodução. Então olha que questão complexa que envolve múltiplos conceitos aqui da USP Ribeirão, trazendo uma paciente de 28 anos que tem um FSH super elevado e está em amenorreia há 2 anos. Ou seja, essa paciente tem uma amenorreia secundária aqui, muito provavelmente decorrente desse mosaicismo para a síndrome de Turner. Isso aqui é uma chamada insuficiência ovariana prematura. A paciente tem menos de 40 anos apresentando aí uma menopausa. Eu já posso falar que ela está em menopausa porque se passou mais de 2 anos em amenorreia, tá? E essa mulher com uma insuficiência ovariana prematura quer engravidar. O que acontece nessa situação? Ela simplesmente não tem óvulos. Os óvulos dela se esgotaram totalmente. Pensando nisso, olha as alternativas. Será que em uma paciente que não tem óvulo, eu posso induzir a ovulação com indutores orais para fazer um coito programado? Será que se eu der medicação para ela, esses ovários que são em fita, que só tem aí células da linhagem, que não tem células da linhagem reprodutiva, vão responder? Claro que não, não adianta eu induzir a ovulação dela, ela não tem mais folículos.
Letra B, estimulação da ovulação com gonadotrofinas para FIV. É a mesma coisa, não vai funcionar indutor oral, não vai funcionar gonadotrofina. É uma paciente na pós-menopausa, já se esgotou totalmente a reserva ovariana dela, tá? E a letra C fala em fertilização in vitro com ócitos de doadora anônima, ou a letra D, gestação deve ser contraindicado, que é a melhor resposta, FIV com ócitos de doadora. Eu posso pegar óvulos de outra mulher, fecundar, formar um embrião e transferir para o útero dessa mulher. Mas eu não tenho nenhuma contraindicação a uma gestação. O útero dela, apesar de ser pequeno, ele vai responder a hormônios na hora que a gente for preparar esse útero para receber um embrião. Então eu posso sim fazer uma FIV com outro óvulo. O que falta para ela simplesmente é óvulo. Uma questão linda aí da USP Ribeirão que envolveu muitos conhecimentos e pode vir a cair de uma forma semelhante. Então vale a pena a gente saber um pouquinho mais a fundo a respeito de infertilidade. Ok? Vamos falar aqui do nosso último tema dessa nossa dicas e apostas aqui da prova da USP Ribeirão. Quero trazer para vocês alguns temas relacionados a doenças benignas da mama, que sempre aparece alguma questão envolvendo aí uma doença benigna das mamas, tá? As doenças benignas das mamas podem ser divididas em algumas subcategorias. A primeira delas é a mastalgia cíclica. Mastalgia é sim uma doença benigna, então a gente tem que tranquilizar a paciente. Muitas vezes essas pacientes têm o que a gente chama de uma cancerofobia. Elas chegam lá com muito medo de ter câncer associado à dor que elas estão sentindo nas mamas. Por isso que a gente tem que tranquilizar elas e falar que existe uma rara associação de dor mamária com câncer de mama. Principalmente a mastalgia que é cíclica, ou seja, aquela mastalgia que aparece principalmente antes da menstruação. Essa mastalgia, ela depende muito de hormônios. Ela acontece principalmente por conta de uma variação hormonal de um ciclo ovulatório. E muito raramente isso aqui vai estar associado a câncer. Muitas vezes, só de falar isso, você já consegue reduzir muito a ansiedade da paciente em relação àquela dor mamária, tá? Outra orientação que é muito importante é orientar o uso de um sutiã correto. A manutenção de uma sustentação mamária adequada é essencial para melhorar a mastalgia cíclica. O que dói na mama é a distensão do ligamento de Cooper. E se eu não tenho uma sustentação adequada, eu vou ter maior distensão desse ligamento. Então é por isso que nesse momento você manter aí o uso de um top de academia ou algum sutiã um pouco mais ajustado vai ajudar essa paciente a melhorar a dor mamária. Outras coisas que podem ajudar, atividade física, hábitos aí com uma redução de gordura na dieta e até mesmo o uso de alguns analgésicos pode ajudar a melhorar a mastalgia cíclica. Lembrar aí, anti-inflamatório não esteroidal, né, tanto por via oral quanto por via tópica, podem ajudar a controlar a mastalgia cíclica. Em casos mais graves, pode ser necessário o uso de bloqueio hormonal, até mesmo aí o uso de tamoxifeno pode ser usado para controle da mastalgia cíclica. E lembrar que o uso de vitamina E, óleo de prímula ou outras medicações aí que volta e meia a gente vê sendo prescritas para mastalgia não tem evidência de melhorar a mastalgia cíclica. Como um possível fluxograma aqui de tratamento da mastalgia cíclica, sempre necessário fazer uma anamnese, um exame físico adequado e determinar se essa mastalgia realmente é cíclica ou se ela é acíclica, unilateral ou localizada. Se ela não é cíclica, eu tenho que pensar em algumas causas específicas, tanto causas extramamárias, como a osteocondrite aqui da região do externo, a chamada síndrome de Tietze, ou herpes zoster, dor torácica atípica, dores osteomusculares, fibromialgia, tudo isso aqui pode ser uma dor extramamária que repercute aí num consultório de mastologia. Uma paciente que acha que é uma dor na mama, mas na verdade é uma dor extramamária. Ou até mesmo alterações mamárias que não são cíclicas. Pacientes com mastite, abscessos, síndrome de Mondor, que é uma alteração vascular, a gente sente ali um cordão vascular mais endurecido na parte interna da mama, traumas ou o próprio câncer, raramente aqui levando a esse tipo de mastalgia acíclica. O que é mais comum realmente é a mastalgia cíclica, que ela é bilateral, difusa, geralmente acontece logo antes da menstruação e a paciente menstrua, a dor tende a passar e exame de físico e exame das mamas é totalmente normal. O que a gente tem que fazer nesses casos?
orientação verbal, tranquilizar a paciente, dizer que não é câncer. Se persistiu a dor somente com isso, posso entrar com analgésicos, posso entrar com anti-inflamatórios orais, posso entrar com anti-inflamatórios até mesmo tópicos. Se não houve melhora, aí eu considero isso como mais grave. Posso entrar com tamoxifeno e posso até pensar em outras terapias, como danazol, bromocriptina, em casos mais refratários. Mas se melhorou, posso manter só um segmento adequado e ter tranquilidade que isso não vai evoluir para um câncer, ok? Mastalgia, primeira doença benigna que eu quero falar para vocês. Quero falar um pouco sobre os fluxos papilares. A gente sabe que a característica do fluxo que sai ali, a expressão papilar ou de forma espontânea, é muito importante para a gente determinar qual a causa desse fluxo papilar. Se eu tenho um fluxo papilar ali com uma secreção esbranquiçada, secreção láctea, saindo por múltiplos ductos e até mesmo bilateralmente, o que é isso? Isso é leite, isso é decorrente de uma hiperprolactinemia. A prolactina elevada faz com que essa paciente produza mais leite e faz com que esse leite saia por ambas as mamas e aí é multiductal, né? Sai por múltiplos ductos. Tenho que investigar a tireoide, investigar gestação, outros medicamentos aqui, principalmente antipsicóticos que podem levar a uma hiperprolactinemia e tenho que solicitar prolactina, beta-HCG e TSH. Tá? Então, façam essa avaliação global aí da paciente, vejam as medicações dela e muito provavelmente isso aqui vai ser uma hiperprolactinemia, tá? Se eu tenho aí uma secreção multicolor, que pode ser muitas vezes esverdeada, amarronada, meio amarelada, isso provavelmente é uma ectasia ductal. É a saída de líquido dessa cor por um único ducto. Ectasia ductal nada mais é do que um ducto muito dilatado que acumula secreção. Pense ali, acumulou secreção, vai ficando mais esverdeado, vai ficando meio amarelado. Na hora que você aperta, sai isso por um único ducto. Se está incomodando, posso fazer a exérese desse ducto, mas lembrar que isso aqui é totalmente benigno, tá? Agora, o maior risco é se eu tenho algum fluxo papilar sanguinolento, seres sanguinolentos. Aí eu tenho que pensar que isso pode ser câncer, principalmente se eu tenho algum nódulo associado a isso. Mas na grande maioria, secreção sanguinolenta é uma lesão benigna, o chamado papiloma intraductal. Pensa no papiloma intraductal como se fosse um pólipo dentro de algum único ducto ali dentro da mama, tá? Esse papiloma intraductal sangra dentro do ducto, na hora que você aperta, sai um sangue por um único ducto, a expressão, tá? Isso aqui pode até ter uma etiologia maligna, mas eu vou suspeitar de algum fluxo papilar maligno, principalmente se ele tiver essas características, se ele for unilateral, uniductal, espontâneo, sanguinolento ou em água de rocha, aquela secreção bem límpida, bem transparente, tá? Isso aqui são as características mais suspeitas para câncer, principalmente aí se eu tiver algum nódulo associado. Tenho nódulo, aí eu tenho que retirar esse nódulo. Se eu não palpar o nódulo e está incomodando, principalmente por conta desse papiloma intraductal, tenho que fazer a ressecção daquele único ducto ali, tá bom? Então, em relação a fluxo papilar, o que eu quero que vocês lembrem? Se eu tenho características suspeitas, eu vou ter que avaliar também se tem alguma lesão mamária. E isso pode ser feito por exames de imagem, ultrassom ou mamografia. Se tem lesão associada, eu tenho que considerar exérese cirúrgica. Se não tem lesão nenhuma associada e não está incomodando, posso manter um segmento semestral por até 2 anos. Se não tem características suspeitas, posso tranquilizar a paciente. E se estiver incomodando, por exemplo, na ectasia ductal, aí eu também posso indicar a exérese para controle de sintoma, tá? Terceiro, característica de doenças benignas que eu quero falar para vocês: cistos mamários, acúmulos de líquido na mama, muito frequentes na perimenopausa. Lembrar, isso aqui não é necessário fazer nenhum tipo de tratamento adicional. Se for realmente ali uma lesão bem delimitada, hipoecogênica, né, eu não preciso fazer um tratamento. Então, não é necessário condutas adicionais porque não tem risco de malignidade. Se tiver dor ou desconforto estético, ou seja, se está crescendo muito, está incomodando esteticamente ou está doendo, aí eu posso fazer uma PAF, uma punção aspirativa por agulha fina, apenas aí para alívio sintomático da paciente. Como é líquido ali dentro, eu posso tirar isso com uma agulha fina, tá?
Se eu tiver um conteúdo hemorrágico, se eu tiver aí uma recorrência, aí eu tenho que pensar em tirar todo esse cisto. Ou se esse cisto não for só uma bolinha de líquido, né? Se ele for ali, tiver uma área mais sólida dentro, eu também tenho que pensar numa exérese cirúrgica. Mas até esse fluido claro que eu tiro por PAF, eu não preciso nem fazer análise, tá? Porque esse líquido, ele é benigno. Olha como aparece aqui na imagem esse cisto mamário, né? Então, isso aqui é um cisto muito típico. É uma lesão muito bem delimitada, hipoecogênica, né? Que pode ter até esse reforço acústico posterior, né? Isso aqui, com certeza, é um cisto mamário, é uma lesão muito benigna, não precisa de nenhum tratamento, só vou fazer PAF se a paciente tiver um desconforto, se tiver um desconforto estético ou dor relacionado a isso, tá? A quarta aí, categoria das doenças benignas da mama entra nas doenças proliferativas com atipias. Mas aqui são doenças benignas, mas a gente tem que ter uma atenção, porque algumas delas são lesões de alto risco para câncer de mama e vão aumentar o risco de a paciente desenvolver câncer de mama no futuro. Então é muito importante a gente fazer um diagnóstico adequado. Por exemplo, entra nesse grupo de doenças a hiperplasia ductal atípica. Se eu tenho lá, por exemplo, microcalcificações, fiz uma biópsia, né? Microcalcificações, veio um BIRADS 4. Fiz uma biópsia, veio uma hiperplasia ductal atípica, eu vou ter que fazer a excisão de toda essa área para ter certeza que eu não tenho nenhuma associação, por exemplo, com um carcinoma ductal in situ, que também pode estar associado à hiperplasia ductal atípica. Então, veio hiperplasia ductal atípica, eu sei que essa paciente aumenta em pelo menos 4 vezes a chance dela ter câncer de mama no futuro e eu tenho que fazer a excisão de toda aquela lesão ali, para ter certeza que não tem associação com algo mais grave, tá? Mas veio isso aqui, não é câncer, não vai precisar fazer quimioterapia, não vai fazer tamoxifeno, não vai fazer outras medidas posteriores. Se veio só hiperplasia ductal atípica, só complementa ali a excisão, tá? Se veio como uma hiperplasia lobular atípica, eu posso simplesmente manter o segmento caso não tenha nenhuma outra lesão associada. Hiperplasia ductal atípica é pior. A hiperplasia lobular, ela aumenta o risco da paciente de ter câncer também, mas eu não preciso excisar mais nada. E o carcinoma lobular in situ? O CLIS, ele é diferente do CDIS. O CDIS é considerado uma lesão precursora, ele vai virar câncer. O CLS não. Eu não preciso fazer a excisão dele, só se houver pleomorfismo, se tiver diferença ali de morfologia. Aí eu tenho que tirar toda a lesão. Mas o CLS, ele aumenta o risco de ter câncer de mama, como todas as doenças proliferativas com atipias, mas ele não é uma lesão precursora. O CDIS, o carcinoma ductal in situ, é uma lesão precursora, ok? Vamos ver como que isso aqui já caiu na prova de 2024 da USP de Ribeirão Preto. Nessa prova eles trouxeram uma mulher de 53 anos submetida a uma biópsia percutânea assistida a vácuo, uma mamotomia, né? Devido a agrupamentos de microcalcificações suspeitas identificadas em mamografia de rastreamento. Só um adendo aqui a respeito de rastreamento, né? Se a paciente apresentou microcalcificações, isso veio lá com um BIRADS 4, um BIRADS 5, ela tem indicação de biópsia. Se é microcalcificações, a melhor biópsia é exatamente essa aqui, biópsia percutânea assistida a vácuo, a mamotomia, que você vai fazer lá uma mamografia na paciente e vai entrar com uma agulha para tirar um pedacinho. Então, muito adequada essa questão, só um adendo aqui, tá? A mamografia de controle após a biópsia confirmou a ressecção completa das microcalcificações. Então foi feita a mamotomia e esse fragmento foi levado lá para uma radiografia, para uma mamografia, e a gente viu que tinha realmente ali as microcalcificações. Então pegou no lugar certo, tá? O resultado do estudo histopatológico revelou a presença de uma hiperplasia ductal atípica e eles querem saber qual a conduta mais apropriada nesse momento. Então pensar, tinha microcalcificações, fez a biópsia, veio uma hiperplasia ductal atípica. O que eu tenho que lembrar? Isso tem mais risco de câncer de mama nessa paciente, mas não é câncer. Letra A, fala em mastectomia redutora. Não preciso fazer mastectomia se a paciente só tem uma hiperplasia ductal atípica. Não preciso fazer tamoxifeno aqui por via oral por 5 anos. Tamoxifeno a gente vai fazer naqueles cânceres de mama que tenham receptores hormonais positivos. Então, nessa situação, não preciso fazer, ainda não é definido como câncer, ok? Eu sei que ela tem mais risco, mas não é definido como câncer.
A letra C fala em excisão cirúrgica da área afetada e a letra D fala em segmento com mamografia anual. Já vi que a A e a B não é, mas será que eu posso só fazer segmento anual ou será que eu preciso retirar toda aquela área? E a melhor resposta aqui para uma hiperplasia ductal atípica é fazer a excisão da área afetada. Isso aqui pode ter associação com lesões mais graves que vão demandar um tratamento mais invasivo, como um CDIS. Então eu preciso excisar toda a área cirúrgica afetada. Então eu tenho que refazer essa cirurgia aí e tirar uma área mais completa, tirando toda a área das microcalcificações, tá? Só fazer segmento com mamografia anual é o que a gente faz se não tem nenhum tipo de alteração, tá? Aqui eu vi uma hiperplasia ductal atípica. Então atenção para essas doenças proliferativas com atipias, pode aparecer aí na tua prova da USP Ribeirão, assim como todas essas outras doenças benignas da mama, tá? Então falamos aí sobre alguns tópicos para a sua prova da USP Ribeirão. Claro que tem outros tópicos que sempre aparecem, então vale a pena a gente revisar aí nossas aulas dos intensivos, nossas dicas, nossas apostas, nossos eventos do Pra Cima, por exemplo, né? A gente sempre dá ótimas dicas para vocês. E a gente tá aqui com vocês nessa cobertura de provas, a gente esteve com vocês durante todo esse ano e vamos estar com vocês na porta da prova da USP Ribeirão, vamos estar com vocês nas nossas lives de apuração, lives de correção, desde agora até o final, até o nosso jantar dos aprovados. Então, boa prova para vocês, vão com tudo e vamos sempre junto aí com a MED. Até mais!